vocês o meu review do meu primeiro dia de aula no ensino médio. O último vídeo foi nessa questão de recomeços, então eu gostaria de contar para vocês um pouco o resumo de como foi o meu começo no ensino médio. E, novamente, vou estar lendo o que eu anotei para não esquecer, e os detalhes eu vou falando ao decorrer do vídeo. No dia 26 de janeiro, agora de 2026, as minhas férias acabaram e eu comecei o ensino médio. Comecei o dia cedo, comecei a tentar me acordar às 5 horas, mas eu só consegui levantar de verdade umas 5h20, mas isso estava planejado. Então, a partir daí que eu me levantei, eu voltei à minha rotina de antes das férias, né? Eu tomei café, tomei banho, me arrumei no geral, tipo cabelo, roupa, passei o ferro na roupa, tudo pronto. E aí eu me direcionei para a escola. Foi a minha tia que foi me deixar na escola. As pessoas podem acabar pensando: e por que tu não vai sozinho? Ou sei lá, por que tu tá comentando isso? Mas é porque eu gosto quando os meus parentes vão me deixar na escola, me dá a sensação de que eu ainda sou pequenininho. Então, sei lá, foi legal pedir pra ela me deixar, e como ela já trabalhou onde eu tô estudando, ela foi lá me deixar. Aí quando eu cheguei, né, dei bom dia pros funcionários que ficam na recepção. E aí eu fui atrás da minha sala nova, que eu agradeço muito que os meus amigos e amigas já tinham chegado mais cedo do que eu, então eles já tinham encontrado a sala e estavam lá, porque senão eu ia ficar perdidinho procurando, porque não é muito longe da minha sala do 9º ano, mas tinha que andar um pouco mais e achei a sala, né? E aí falei com os meus amigos, dei uma olhadinha nos alunos novos e aí as professoras novas chegaram e abriram a sala. Foi aquele corre-corre para procurar o seu lugar. A gente já tinha, entre aspas, meio que combinado onde cada pessoa ia sentar para, sei lá, todo mundo ficar feliz com o seu lugar, né? Mas tiveram alguns seres humanos que decidiram não respeitar esse mapa de sala que a gente tinha feito e sentaram em outros lugares. Mas tudo bem, a gente se resolve, os professores vão trocando mesmo. E se vocês tiverem escutado um barulho de carro, foi que a minha mãe tá saindo, tá? Que ela vai trabalhar agora. Eu peguei um lugar médio, era onde eu queria sentar, mas eu acabei me sentindo um pouco isolado, mas tudo bem. Eu sento na fileira da porta, que é da janela também, na terceira cadeira. E, sei lá, meu lugarzinho é ok. Dá pra ver a lousa bem, quando os professores estão colocando o slide eu enxergo tudo, então é tranquilo. Aí nesse momento que a gente chegou, as professoras se apresentaram, porque na minha sala tem 2 professoras coordenadoras, que elas são uma de Química e a outra de Geografia. As duas são muito boas. Assim, aqui no meu roteiro, eu até escrevi aqui, ó. As professoras se apresentaram, parecem ser boas profissionais. Vamos ver como vai ser no restante do ano. Já adiantando um pouco, que eu escrevi isso aqui na segunda e eu tô gravando uns dias depois. As professoras são boas, tá? Já tive aula de verdade sem ser só apresentação, aula de conteúdo, e são ótimas explicando, super gente boa, então... E são todos os meus professores, na verdade. Eu acho que falta só eu conhecer uns 2 ou 3, mas todos os professores que eu tive, eu achei eles muito bons, tipo, engraçados na medida certa, super respeitosos, então parecem saber o que estão falando, então tudo bem, não passaram assim muitos dias de aula, mas pelo que eu consegui perceber,
vai ser um ano interessante, vai ser um ano bom. Aí a gente teve que descer pro pátio da escola, porque lá na minha escola sempre tem um momento de oração e de bênção, quando é antes das férias, depois das férias e em datas especiais. Aí, como era o nosso primeiro dia, a gente desceu, aí ficou lá embaixo em fileira, meninos, meninas, e aí os professores ficam olhando a gente. Aí teve a apresentaçãozinha, aí o padre veio, aí ele falou um pouco, e aí então a diretora falou, e depois a gente já subiu para a sala. E quando a gente subiu pro terceiro horário, aí a gente já entrou numa aula de física, que foi o meu primeiro contato com a matéria física, sendo uma matéria separada, né? Porque em ciências tem física, mas só que sendo uma matéria super separada, foi a primeira vez. E o meu professor, ele é muito gente boa, ele fica falando assim de um jeito mais lúdico para você conseguir imaginar o que ele está explicando. Aí ele explica de formas diferentes, então é bem legal de compreender a aula dele. E aí hoje, o dia que eu tô gravando, eu tive outra aula também que foi mais na base da matemática e também não foi tão difícil. Eu sei que possivelmente vai piorar, mas vai dar certo. Matemática não é muito o meu forte, mas e física, grande parte é fórmula, né? Então vou ter que decorar. Vamos ver como é que vai sair no final do ano esse meu boletim, espero que bem. Depois do terceiro horário, a gente teve um intervalo de 15 minutos, aí deu para comer, andar um pouco, conversar. Podia ser maior, mas vivemos aqui com o que temos. Quando voltamos do intervalo, nós tivemos uma aula de artes com a minha professora, que eu conheci ela no ano passado, né, que eu cheguei aqui na metade do ano passado. Muito fofa, muito querida. Ela é uma professora de arte assim muito boa, e ela disse pra gente fazer um autorretrato simbólico, que era mais ou menos assim: você não teria que desenhar a sua cara, que nem é um autorretrato normal. Você teria que colocar coisas que simbolizassem ou lembrassem você, que as pessoas veriam e diriam: isso é o Adrian, isso é fulano, isso é ciclano. E aí a gente tinha que fazer. Eu fiz um lá na sala na hora, mas eu não gostei muito. Aí a professora falou que quem não terminasse na sala poderia fazer em casa, que na próxima aula ela iria ver. Então aí eu fiz outro. Assim, eu meio que desenhei um pouco da minha cara, mas eu coloquei um pouco da minha personalidade nele. Aí eu explico pra vocês também, porque a professora, eu não sei se no dia, que possivelmente será sábado, porque eu vou ter aula sábado com o horário de segunda, eu não sei se no dia a gente vai ter que apresentar e falar o porquê de cada desenho. Aí comentem alguma coisa, o que vocês estão achando do vídeo, o que vocês querem que eu faça nos próximos vídeos, porque eu tô pensando em como que eu vou trazer novos materiais para vocês. Não quero ficar preso só aos estudos ou só a algum tipo de coisa. Eu quero testar outras maneiras. Eu não sei como, mas em algum momento, não vai ser agora, tá, gente? Isso é pra bem depois. Quero ver se eu consigo alguma gameplay de alguma coisa, nem que seja eu chamando meus amigos pra cá e a gente jogando Monopoly e eu gravando, porque pra mim isso também pode ser considerado uma gameplay. Pra mim ia ser uma gameplay muito divertida de ser gravada. Então me contem ideias que vocês acham que eu possa fazer aqui. Lembrando que eu moro numa cidade pequena, então não vão muito longe.
e que os meus recursos por enquanto são um pouco limitados, mas dê ideias que eu vou adaptando ao que eu posso fazer. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, comentar, de hypar o vídeo. Eu sei que se você está assistindo na TV ou no computador, não dá. Mas se você está assistindo aí por um tablet, pelo seu celular, dá essa força aí pro vídeo, hypa ele, porque isso é muito importante e ajuda muito o canal a abrir, a chamar novas pessoas, e o canal tem que ser alimentado para eu conseguir alimentar ele de conteúdo, né? Então, se inscrevam e compartilhem esse vídeo aqui e os outros vídeos do canal. E aí eu quero chegar na meta do que o YouTube mostra, que são 500 inscritos, 3.000 horas e algumas visualizações. Vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Eu só vou conseguir isso com a ajuda de vocês, claro. Estou aqui gravando e produzindo conteúdo, mas sem os inscritos não tem como continuar o canal, né? Então, muito obrigado por estarem aqui assistindo esse vídeo. E vamos continuar. Para finalizar, eu tive uma aula de geografia com uma professora que ela é coordenadora da minha sala. E nessa aula, como os materiais de alguns estudantes, incluindo o meu, não tinham chegado ainda, quer dizer, tinham chegado, mas ainda não tinham sido pegos, a professora permitiu que a gente fizesse duplas, trios, quartetos, porque muita gente ainda não tinha os materiais. Aí eu fiz um quarteto com o meu amigo Pedro e 2 alunas novas, que ainda bem que ele tinha os materiais. Muito obrigado, Pedro, salvou. E aí a gente respondeu as questões de geografia, e aí foi basicamente isso. A professora deu o visto e depois a gente já foi arrumar o material e foi embora. Vim pra casa, almocei, aí dei uma descansada e fui pra academia e jantei, e assim pretendo que continue sendo minha rotina, fazendo atividades, sempre gravando mais para vocês, conseguindo manter a minha rotina de academia. E foi esse o meu primeiro dia de aula do ensino médio. Se vocês quiserem que eu fique relatando como está sendo meus dias, eu acho que não daria dia por dia, mas talvez um vídeo a cada 2 semanas ou um vídeo mensal sobre como está sendo o ensino médio, eu posso ir fazendo. Aí depende da demanda de vocês. Comentem se vocês gostam dessa ideia. E o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E se você assistiu o vídeo até aqui, não comentou nada ainda, não teve nenhuma ideia, me ajuda a engajar o vídeo e comenta ensino médio no vídeo, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. E é isso, até a próxima. Os vídeos do meu canal vão estar aparecendo possivelmente na minha cara agora. Então, tchau, tchau!